Quando nós lemos a Bíblia, no livro de Gênesis, nós lemos que no princípio criou Deus o céu e a terra. E embora Deus seja um único Deus, o Senhor, o nosso Deus e Senhor, Ele tem manifestações, Ele se manifesta, se revela em 3 pessoas ao longo da Bíblia: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto que quando Deus vai ali realizar a criação do homem, o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus fala de si no plural, com uma família do céu, como a Bíblia nos revela também em alguns momentos, em algumas circunstâncias. E ao longo da história, Deus se revelou e se manifestou diante da humanidade em cada uma das suas manifestações. No Velho Testamento nós encontramos Deus, o Senhor, o Pai, o Todo-Poderoso, o Yahvé, se revelando através do contato com o povo, através de quando ele levanta Abraão, através de quando ele traz o juízo no dilúvio, e nós vemos os profetas falando da paz de Deus, e toda a história que nós encontramos no Velho Testamento é o Senhor Deus preparando a revelação de Jesus, o Filho, que havia de vir, como ele mesmo profetizou no Jardim do Éden, quando ele veio trazer juízo para a criação, para Adão e Eva, não é isso? Ele falou: o descendente da mulher virá e vai esmagar a cabeça da serpente. Então, desde o Éden, a Bíblia fala que o Cordeiro foi crucificado desde a fundação do mundo. Já havia provisão desde a fundação do mundo para a salvação para todo aquele que nele crê. Então, no Velho Testamento temos Deus falando e apontando, levantando os seus profetas, levantando Abraão, levantando uma linhagem, preservando uma linhagem perfeita para Jesus nascer de uma virgem. Aí então há uma interrupção na maneira de Deus falar, e nós temos então a revelação agora de Jesus falando, como nos revela o autor de Hebreus no capítulo 1, que ele fala que tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras ao Pai, aos pais pelos profetas, agora ele nos revela o Filho, e o Filho é a revelação, o esplendor da glória de Deus, a exata revelação de Deus o Pai. Então nós temos por 33 anos e meio, mais ou menos, Jesus, o Filho, a manifestação de Deus aqui na terra, caminhando entre nós. Então agora Deus ele aparece quando ele fala, por exemplo, no batismo de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo desce em forma de pomba, a Trindade ali manifesta, mas agora nós temos Jesus andando entre nós para cumprir a obra de salvação, a redenção da humanidade. Quando Jesus se prepara para ir embora, ele fala o que? Eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo, que vai revelar toda a minha palavra, vai fazer você lembrar todo aquilo que eu ensinei. Então o papel do Espírito Santo está estabelecido da mesma maneira que Deus revelava Jesus que havia de vir. Agora o Espírito Santo revela Jesus que veio, e nesse tempo então da história da igreja, nós temos a manifestação de Deus Espírito Santo agindo em nós e através de nós, derramado desde Pentecostes, agindo através da igreja, revelando a Jesus Cristo e apontando para o fato de que Ele vai voltar. Já já, presta atenção, já já, quando acabar esta sequência da história, já já nós vamos ter a grande tribulação, mas nós vamos ter o milênio, 1000 anos, em que nós teremos o reino presencial de Jesus, o Cristo, que agora virá como rei, com cetro de ferro, e vai reger as nações, vai governar este planeta e estabelecer o seu sistema. Então, nós vimos Deus o Pai, Jesus, uma manifestação curta, 2000 anos do Espírito Santo, Jesus em breve 1000 anos, e tudo isso revela a relação de Deus com a história da humanidade. Então quem está agindo hoje, a manifestação de Deus hoje, no nosso tempo, é do Espírito Santo, que foi derramado em Pentecostes, que habita no crente, que transborda do crente, que o enche de poder, o enche de fé, revela Jesus, revela a palavra, revela todas as questões que Jesus nos ensinou, não apenas escritas na palavra, mas Ele também nos revela para ter poder no nosso interior, no nosso coração. Ele aprofunda a revelação da palavra dada. Isso não é atualização da palavra, isso é profundidade, aprofundamento na revelação da palavra, porque o Espírito Santo que inspirou a palavra, é o Espírito Santo que nos revela a palavra, é o Espírito Santo que manifesta a palavra em nós,
nós e através de nós. Ele tem este ministério e sempre esta revelação tem que trazer para a centralidade de Jesus Cristo. Nós não somos o centro da criação. Jesus não veio para nos enriquecer, para nos fazer prosperar, para nos fazer ter todas as coisas. Jesus nos veio para fazer uma nova criação em Jesus Cristo e para liberar em Jesus Cristo todas as questões que nos foram dadas e compradas na cruz do Calvário, que englobam todas as manifestações da bênção de Deus, porque são questões que são manifestações das maldições, consequências da ausência de Deus pelo pecado na humanidade. Então o Espírito Santo vem nos avivar toda a nossa herança, vem nos avivar todos os recursos que o Senhor preparou para a sua noiva, para que ela esteja linda, perfeita, sem mácula e sem ruga naquele dia, mas para que ela seja poderosa em revelar a salvação que há em Jesus Cristo, a única porta de acesso à eternidade, a única porta de acesso ao Pai, a única maneira de chegar a Deus e de alcançar a vida eterna é através de Jesus Cristo. Nenhuma religião, nem a religião evangélica tem poder para isso. O poder está no nome de Jesus, na igreja de Jesus, que não depende de placa, não depende de endereço, desde que pregue a verdade de que Jesus é o centro de todas as coisas e de que Deus fez convergir em Jesus Cristo todas essas coisas para a glória de Deus, o Pai. Então, colocado esse fundamento, o que eu senti no coração de compartilhar com você é que o Senhor, ele interveio na história, o Espírito Santo, ele intervém hoje. Esta é a figura profética do Espírito Santo nesses dias, que é o óleo, que é o azeite. O Espírito Santo, ele se manifesta como fogo, amém? Mas o Espírito Santo também se manifesta como um vento suave que sopra, nós não sabemos para onde vai, mas uma das claras revelações ou referências do Espírito Santo é com o óleo da unção, é o azeite do Espírito Santo que desce do céu, que desce, por exemplo, quando estamos reunidos como irmãos, esta unção vem e ela transborda, e ela alcança todos que creem, que buscam, que abrem o seu coração e a sua fé para receber a sua manifestação. É Ele que nos sela, é o Espírito Santo da promessa que nos sela e é o penhor da nossa salvação em Jesus Cristo, mas é Ele que nos enche de poder e também há manifestações dEle para a nossa vida. Então eu quero compartilhar com vocês 4 aspectos em que nós vemos na Bíblia o óleo do Senhor, o azeite, a figura do Espírito Santo manifesta como recursos para o seu ano e para o meu ano. Aí você pergunta, Haroldo, por que 4? Eu diria para você, porque são 4. Eu podia talvez fazer mais ou menos, mas depois que eu tinha separado 4, o Espírito Santo me lembrou, no livro de Provérbios, capítulo 30, nós temos os provérbios de Agur, e é interessante que o Senhor, ele tem algumas figuras de ênfase, né? Então, 3 coisas o Senhor, porém 4, a quarta, 3 e 4, e aí ele fala 4 coisas, a 4 coisas. Então, 4 é um número interessante, biblicamente, para a gente pensar, mas eu não estou fazendo numerologia bíblica. Então, eu estava pensando, diante desse cenário que nós estamos vivendo, esses dias que nós estamos vivendo, eu decidi esse ano que eu não ia assistir nenhuma recapitulação do que aconteceu ano passado, porque ter vindo ano passado foi suficiente, eu não queria rever nada. Não sei você. Suficiente. Mas o fato é que as pessoas, a humanidade como um todo, está caindo em si e percebendo que pessoas que achavam que controlavam alguma coisa, descobriram que não controlam nada. Ninguém controla nada, nenhum plano, nenhum sonho, nenhum projeto, nada subsistiu da maneira como se pensou, ou nada consegue ser projetado para o futuro da maneira como se tinha pensado originalmente, porque o Senhor, Ele tinha dito já que nos últimos dias tudo o que poderia ser abalado, será abalado. Então não se surpreenda de passarmos por abalos, o mundo vai passar por abalos, mas a igreja de Jesus, ela está firme e sólida na rocha que é Jesus o Cristo. Então o que eu quero trazer para você é o entendimento de que você não precisa, não deve, não vai ser influenciado por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você recebe de informações, do que os governantes dizem, do que os especialistas dizem, do que o mundo fala. Eu quero que você e eu possamos decidir nesse ano, firmar a nossa vida na palavra do Senhor e receber a provisão que há na palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida nesses dias, porque o Senhor não perdeu o controle da história.
história, o Senhor não perdeu o controle da igreja, a igreja não está dependente do que está acontecendo no mundo, a não ser que decida querer confiar e depender do sistema do mundo, isso é uma escolha, mas se a igreja entender o seu papel, nós podemos e devemos ser influenciadores do mundo, porque nós não estamos tão apavorados como as pessoas estão, nós temos segurança porque sabemos quem somos, temos a solução, Jesus Cristo, para apresentar para as pessoas, e nós vamos pregar a verdade da revelação da salvação em Jesus, a verdade que a palavra de Deus sempre disse que iria acontecer o que está acontecendo, e que o Senhor reina, e Ele vai nos garantir em segurança, e vai nos levar naquele dia à porta de entrada da sua casa, do lar celestial, onde estaremos para sempre com Ele, e nada disso mudou, amém? Nada disso mudou, ninguém, das mãos do Pai, ninguém pode nos arrancar, louvado seja o nome do Senhor se estamos em Cristo. 4 aspectos que eu quero trazer, são aspectos em que na própria Bíblia nós encontramos, na figura do óleo, nós encontramos então na figura de algo que nós precisamos receber, que não é necessariamente algo nosso, mas que de alguma maneira está em nós e que precisa ser avivado. Eu gosto da figura do derramamento do Espírito Santo, é uma bênção isso. Mas você tem que entender que se você está em Cristo, o Espírito Santo está em você. Então você não precisa de uma nova unção, porque você tem uma única unção, que é a unção eterna. Você não precisa renovar a sua unção, porque a sua unção ela é do Espírito Santo de Deus, que é Deus e que é eterno. Então Deus não se renova, Deus é aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor é eterno. Então se a unção do Espírito Santo está em você, ela é eterna, ela é única, não dá nem para ter unção dobrada, porque o Senhor não é dobrado, Ele é único. Entenda, a revelação de Elias é no Velho Testamento, nós temos a unção plena do Espírito Santo em nós, é uma única unção, não há dobrada, a unção é única, ela é suficiente, ela é eterna, ela não muda, louvado seja o nome do Senhor. Mas é inegável que quando o Espírito Santo vem numa manifestação, na reunião dos santos, revelando Jesus, há um transbordamento daquilo que nós recebemos e daquilo que já está em nós. Então há uma manifestação, há uma concordância, há uma unidade espiritual maior do que aquela que nós podemos experimentar quando estamos sós. Mas quando estamos sós e nós experimentamos a presença do Espírito Santo conosco, Ele vai avivar e revelar algo que já está em nós. Ele vai se conectar com o Espírito Santo de Deus que está em nós. Então o Espírito Santo que está em todo lugar, porque é Deus, Ele está fora, Ele está dentro, Ele está em torno, Ele está em cima, Ele está embaixo. Então se uma das figuras é água, se uma das figuras é vento, a gente pode perceber bem claramente esta manifestação em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu quero compartilhar 4 recursos espirituais do Espírito Santo para a sua vida nesse tempo em que nós vivemos, para que neste ano você tome providências diferentes. Nós somos pegos um pouco de surpresa no ano passado, não é isso? Muitos de nós demoramos para entender o que estava acontecendo. Esse ano já começamos diferente, esse ano nós já estamos melhor posicionados como Igreja de Jesus Cristo, estamos entendendo melhor o contexto em que estamos, sabemos contra quem lutamos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra o mundo espiritual das trevas que está agindo, que está entrando, porque o Senhor disse que assim seria. Ele não perdeu o controle, mas nós temos que manter o nosso controle sujeitos ao controle do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então o primeiro deles eu quero compartilhar com vocês acerca de óleo de alegria. Aleluia! A palavra de Deus fala um tanto acerca disso. Quando você chega ali em Isaías, no capítulo 61, você tem aquela revelação de Isaías falando que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para diversas coisas, não é isso? Esta passagem de Isaías foi cumprida quando Jesus ele entra no templo e ele fala em Lucas, ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele falou a mesma coisa. E uma das manifestações do Espírito Santo aí, no texto de Isaías 61, está no versículo 3, e eu quero colocar. O texto todo é para você, em nome de Jesus, mas o 3b está ali: óleo de alegria em vez de pranto. Queridos, queridas, muita gente chorou, angustiado neste ano que passou, porque perdeu coisas, porque perdeu bens, porque perdeu queridos que morreram, porque perdeu a esperança, porque perdeu a saúde. Muitas pessoas foram impactadas neste ano e andaram entristecidas e choraram, e muitos cristãos também choraram, se lamentaram, e está tudo bem, nada de errado em quando passar uma perda, quando passa uma dor, quando passa uma prova, chorar.
Só que o lugar de chorar é diante do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não é chorar para pessoas que não podem fazer nada por você, não é chorar para pessoas que não têm solução para te trazer, mas é chegar diante do Senhor e se lamentar e chorar, porque quando você chora diante do Senhor, você pode receber do Senhor o óleo de alegria, você pode receber do Senhor a unção de alegria, que vai te lembrar quem você é, que vai te lembrar da eternidade para a qual você foi comprado, que vai te revelar que Ele tem escape, que Ele tem situação de livramento, que Ele opera milagres na vida daqueles que nele confiam. E se você confia nele, e se você crê na sua palavra, você pode experimentar o que é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque você não vai se alegrar quando vem o livramento, você não vai se alegrar quando vem a bênção, você não vai se alegrar quando está tudo bem, porque isso qualquer pessoa pode experimentar na terra, mesmo que não creia em Deus, não tem vantagem nenhuma. Mas se você consegue permitir que a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha sobre você como um óleo, venha sobre você como uma unção, revelando a palavra, revelando as verdades espirituais, relembrando a sua identidade, relembrando que isso é por pouco tempo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela não é suficiente, ela não vai afetar, ela não pode se comparar ao eterno peso de glória que há de se revelar em Jesus Cristo naquele dia, em nome de Jesus. Então quero que você entenda que a alegria do mundo, todo mundo pode ter. Nós podemos nos alegrar mesmo em dias normais, porque é uma alegria estar junto com vocês, é uma alegria estar aqui nesse domingo, voltando a estar aqui na igreja, é uma alegria ver carinhas queridas e conhecidas, tudo isso é uma alegria. Essa alegria, ela é normal, ela é saudável, ela é da parte de Deus, e qualquer um de nós consegue ter, porque é uma alegria de raciocínio. Estou na igreja, podemos nos reunir ainda, glória a Deus, estamos com a porta aberta, louvado seja o nome do Senhor, estamos atendendo às exigências do governo, está tudo bem, então podemos nos alegrar, podemos quase que nos abraçar, podemos quase que nos ver sorrindo. Acho que uma das coisas mais difíceis que essa situação trouxe para a gente é você pregar sem ver os sorrisos das pessoas quando você prega. A gente vê só um pedaço de olhinho assim, tudo bem que os olhos são a janela da alma, mas as expressões faciais são tão importantes para a gente ver. Então eu sinto uma tristeza de não ver a carinha de todos vocês, mas eu me alegro que estamos juntos, eu raciocínio e eu faço esse processo, isso me alegra o coração. E o coração alegre aformoseia o rosto. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa super alegre e humilde. Mas quando o Senhor está falando do óleo de alegria, Ele está falando de uma manifestação liberada a nós pelo Senhor, porque o Espírito do Senhor estava sobre o Senhor, e o Senhor Jesus venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Então a partir de agora, mesmo diante de situações de provação, mesmo diante de dificuldades, quando nós conseguimos parar as dificuldades, jogá-las para fora da porta do quarto de oração, fechamos a porta para elas, sentamos dentro e vamos buscar forças no Senhor, ali nós podemos encontrar o óleo de alegria do Espírito Santo, nos lembrando que somos filhos, nos lembrando que nada vai ficar, todas as coisas que estão aqui na terra, elas vão permanecer aqui, mas nós iremos estar com o Senhor para sempre. Então ainda que Deus não mude nada daquilo que te aflige, você tem um destino eterno, a sua vida não é só isso aqui, mas você está de passagem para cá, e é tempo de armazenar tesouros no céu, tesouros eternos. Esse é o foco da nossa vida, esse é o foco da igreja de Jesus. O Senhor vai cuidar da gente, é que Ele promete. Há promessas de prosperidade, há promessa de cuidado, há promessa de saúde, mas esse não é o foco. Todas as pessoas que Deus prosperou na vida, na história da igreja, já morreram, e não sobrou nada das suas riquezas. Todas as riquezas materiais que alguém possa ter recebido do Senhor vai ficar aqui, e se o Evangelho for só isso, tragédia. Mas se nós temos tesouros no céu, e usufruímos da prosperidade que o Senhor possa nos dar aqui, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele quer prosperar a sua igreja, para semear o Evangelho, para investir em missões, para investir em pessoas, para ajudar o pobre, o ferido, o desviado, para cuidar dos que precisam. A Bíblia diz claramente, Jesus falou que os pobres nós vamos ter sempre conosco, e a igreja sempre tem que cuidar deles. A nossa alegria não depende de ter ou não ter coisas, a nossa alegria depende de saber quem somos, de lembrar quem somos, quais são os recursos espirituais que nos foram providos por Jesus na cruz do Calvário.
Então a primeira figura que eu quero trazer para você é este óleo de alegria, porque o Senhor Jesus, Ele inclusive, em Hebreus 1, 7 e 8, diz que a Ele, Deus, o nosso Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi ungido com mais alegria do que todos. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Se tem algo que nós temos que manifestar como igreja de Jesus, é a alegria do Senhor, transbordante em nome de Jesus. Amém? Segundo ponto que eu quero tratar com vocês, é o óleo de saúde. Óleo de saúde. Veja aqui, em primeiro lugar eu quero dizer para você em Isaías capítulo 10, versículo 27, quando o Senhor está falando, profetizando através da boca do profeta, a liberação do seu povo, do jugo da Assíria, ele diz o quê? Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção, outra tradução por causa da gordura, que ali é o azeite, é o óleo. E por que isso é tão importante assim? Porque toda a forma de prisão, de cativeiro, estabelece um padrão mental, um padrão de raciocínio, que muitas vezes é muito difícil de a gente quebrar, é muito difícil, crente que cresceu sem crer que Jesus cura, decidir de uma hora para outra crer que o Senhor cura pelo poder do nome de Jesus. Então esse jugo de escravidão, esse jugo de prisão do sistema da Assíria, que por figura é o sistema babilônico, diz que nós precisamos correr diretamente para os médicos, e que essa é a solução. Então primeiro nós vamos para o médico, se não dá para o médico vamos para o especialista, se não dá para o especialista vai para a cirurgia, se a cirurgia não deu certo, meu Deus, agora vamos orar porque não tem mais jeito. E o crente inverte a fila. Nós temos que primeiro orar por cura, primeiro orar por libertação espiritual, jugo de prisão, cativeiro mental, cativeiro emocional, espírito de enfermidade. Queridos, tem vezes que Jesus, quando foi curar as pessoas, Ele mandou embora o demônio, não curou ninguém. Ele expulsou o demônio, a cura se manifestou. Eu sempre falo da mulher encurvada, havia anos, ela entrou na igreja encurvada. E se entra hoje em muitas igrejas, vão oferecer para ela o melhor ortopedista, o melhor cirurgião de coluna, o melhor tratamento fisioterápico. E Jesus olhou para ela e percebeu que não era doença, não era deformidade, era um demônio. E Jesus mandou embora o espírito de enfermidade que estava com ela, e ela imediatamente se levantou e ficou direita e andava feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos discernir que há jugos de escravidão, de pensamentos e de padrões que as pessoas estão trazendo. O crente está tão apavorado com o vírus quanto o pessoal do mundo está. As pessoas não têm medo da doença. As pessoas têm medo de morrer da doença. Se falasse que a doença não mata ninguém, não tinha problema nenhum, estava todo mundo tranquilo. Mas porque pessoas morrem, as pessoas têm medo. As pessoas terem medo, tudo bem, agora o crente ter medo eu não aceito, em nome de Jesus. Nós estabelecemos aqui na igreja nosso propósito: medo não, prudência sim. Nós vamos tomar prudência, nós vamos tomar cuidado, nós vamos cumprir, atender o que as autoridades nos pedem, mas não é isso que nos protege, não é isso que garante a nossa saúde. Quem garante a nossa saúde é a unção do Espírito Santo sobre nós, é a liberdade do jugo de escravidão, de entender que a pior coisa que pode acontecer conosco nesta pandemia é sair daqui e encontrar o Senhor e estar com Ele para sempre. Se você falar que isso é ruim, Jesus da glória, você precisa se converter. Aleluia! Nós não podemos estar tão apegados às coisas daqui, que eu quero que Jesus me cure, para eu ficar aqui mais alguns anos, porque eu não quero ir para o céu e encontrar com Ele. Alô? Você está entendendo? Tem crente que fica assim, ó. Não me tira daqui, Deus. Eu quero ficar aqui, me cura. Eu quero ficar aqui é bom, eu não quero ir embora. Jugo de escravidão, padrão de pensamento opressor, escravidão do sistema da Babilônia. Nós precisamos romper com isso nas nossas vidas em nome de Jesus. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Agora, Jesus curou muitas pessoas, os discípulos curaram muitas pessoas, Jesus ressuscitou pessoas, os discípulos ressuscitaram pessoas. Sabe o que aconteceu com todas essas pessoas? Morreram. Ele curou, mas depois ela adoeceu e morreu. Ele ressuscitou, mas depois ela adoeceu e morreu, porque este corpo aqui tem prazo de validade. Entenda uma coisa, enquanto você
é útil para o reino de Deus, enquanto o propósito dele está se cumprindo na sua vida, enquanto o chamado dele para você está em curso, enquanto você está fazendo o melhor do seu para o Senhor, você é imortal em nome de Jesus. Se Deus tem um propósito para a sua vida, nem que você morra, Ele vai te ressuscitar e vai fazer você cumprir o propósito, que o propósito que é dele, em nome de Jesus. Então, mais do que se preocupar em viver muito tempo, se preocupa em viver muito tempo cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, porque esta é a nossa razão de viver, essa é a razão da nossa existência, esse é o foco da igreja de Jesus para esse tempo em que vivemos, em nome de Jesus. Mas é claro que o Senhor providenciou para a gente cura, saúde. E a saúde de Jesus, ela não tem esse monte de efeito colateral que muito remédio tem, que cura uma coisa, estraga a outra, cria uma dependência para tomar algum até o último dia de vida. Tem gente que tem uma caixinha de remédio, toma 14, 15, 16, e tem que ter quase que uma secretária para ajudar a lembrar qual que tem que tomar naquele dia. Quando Jesus cura, Ele cura definitivamente. E essa é a nossa expectativa como cristãos em primeiro lugar. Nós temos que em primeiro lugar buscar a cura do Senhor em nome de Jesus. Nós temos vivido isso no grupo de WhatsApp do ministério, sempre falo isso, é impressionante, os milagres têm acontecido ali. Então quero dizer que essa mesma unção que está lá, está aqui na igreja em nome de Jesus. Semana passada alguém compartilhou comigo que durante o ensaio do louvor foi curado de um mal-estar que estava tendo durante o ensaio, e nós temos uma palavra de que isso vai acontecer durante a nossa ministração de louvor. Então quero dizer que se você entrou aqui com alguma coisa, quando você sair daqui, examine e veja se o que você entrou aqui ainda estava, porque eu creio que enquanto o culto opera, enquanto a obra do Senhor está aqui, você pode ser curado e vai sair daqui sem nada em nome de Jesus, porque nós cremos que assim é. Esse é o poder do nome de Jesus, e o poder do nome de Jesus, ele é manifesto através da figura do óleo. Em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, nós lemos uma prática interessante. Nós vemos o quê? Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes farão oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Eu vi gente dizer que óleo assim era o medicamento da época. Eu acho interessante pensar assim, né? Que coisa estranha. A pessoa está com dor de estômago, passa um óleo na testa. É uma prática de medicina super alternativa, né? O que eu creio na verdade é que o óleo, como a figura do Espírito Santo poderoso para curar, aquela pessoa quando ela recebia a unção com óleo que simbolizava o poder do Espírito Santo sobre ela, e os atos proféticos falam, há uma conexão de fé em quem crê que está recebendo a oração, crê que pode ser curada, recebe a unção com óleo, e aí a manifestação da cura pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vai se manifestar. Essa é a figura que nós encontramos aqui, o óleo como uma figura da unção que quebra o jugo da escravidão, da enfermidade, quebra o jugo do mundo espiritual das trevas. Jesus, quando ele encontrou aquele homem caído, é aí a figura do bom samaritano profetizada em Lucas 10, 34, Jesus diz que o bom samaritano aplicou o óleo e também ministrou o vinho. Então veja de novo a figura profética do óleo. Não fosse só isso, eu poderia dar testemunho de quantas vezes eu já fui curado por ser ungido com óleo. Quantos de vocês já foram ungidos com óleo e foram curados? Levanta a mão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor opera assim. É uma figura poderosa. É o óleo de fora concordando com o óleo que está dentro. Jesus fez poucos sinais em Cafarnaum por causa da incredulidade do povo. Jesus curou pouquíssimas pessoas e fez pouquíssimos milagres naquele lugar, por causa da incredulidade do povo. Sabe qual foi a incredulidade do povo? Quando ele chegou lá, Jesus chegou, falaram, aí vem o filho do carpinteiro. Se Jesus era filho do carpinteiro, ele era filho de uma fornicação de Maria com José, porque Maria estava virgem quando Jesus foi engravidado, quando Jesus foi gerado nela. Então, se ele era o filho do carpinteiro, Jesus tinha um nascimento abominável, e aquela mentira contada, do Espírito Santo, essa era a blasfêmia que estava na boca deles, de não reconhecer que Jesus tinha sido gerado por Deus, e que Maria efetivamente era virgem, e que Jesus efetivamente era Deus. Quando a gente não reconhece que Jesus é poderoso para curar,
quando a gente não reconhece a divindade do Senhor, nós vamos ter dificuldade de receber milagres, dificuldade de receber curas, porque foi exatamente isso que aconteceu, quando Jesus não foi reconhecido assim, naquele grupo onde ele estava. Então a segunda manifestação que eu quero trazer para você nesse ano é este óleo de saúde. Nós profetizamos como igreja, há muito tempo, que nós temos saúde em nome de Jesus, nós confessamos isso, nós declaramos isso, e louvado seja o nome do Senhor. Ao longo desse ano, pouquíssimos de nós adoeceram, os que adoeceram foi muito leve, foi muito rápido e fácil, ninguém deste ministério morreu, louvado seja o nome do Senhor, porque nós confessamos saúde, e nós profetizamos saúde, a mesma unção de saúde que estava sobre nós até agora, ainda mais nesse ano, porque agora eu sei que muitos de vocês, que talvez estavam um pouco em dúvida no ano passado, agora perceberam que é verdade, e agora estão mais ousados em crer. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos sara, louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa confiança e dependência está nele, em nome de Jesus. Então primeiro óleo de alegria, segundo óleo de saúde. Agora eu quero trazer o óleo da revelação. Abra comigo em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 20. João falando com os filhinhos, amém? Quem é filhinho de Deus aqui? Aleluia. Então, na sequência ele diz: e vós possuís a unção que vem do santo. Quem é o santo de Israel? Aleluia. E todos tende conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Permanecei em quem? Nele. Quem é ele? Quem mandou o Espírito Santo? Jesus. Permaneçam em Jesus. Ela, a unção, nos ensina todas as coisas, é a unção que nos revela todas as coisas. Veja, quer dizer que não tem mais o dom de ensino? Claro que não. Quando a gente lê Efésios capítulo 4, a gente lê o quê? Que Deus destinou para a igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Então nós temos no fundamento das igrejas, ou da igreja de Jesus, estas figuras para ensinar, para pastorear, para profetizar, para cuidar, para ministrar, até que alcancemos a perfeita varonilidade. Nós alcançamos como igreja a perfeita varonilidade, a perfeita estatura? Não. Então esses ministérios estão ativos hoje, sim, não é porque tem coisa errada, não é porque tem gente falsa, não é porque tem coisa esquisita, que significa que esses dons não funcionam mais, pelo contrário. Então eles nos ensinam todas as coisas, mas o Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião confessional. Você não é dependente de alguém para te ensinar. Você não é dependente de alguém que é o seu discipulador, que fica o tempo todo controlando a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar discipuladores, vai nos dar líderes, vai nos dar mestres, vai nos dar inspiração, mas ele fala com você, ele ensina para você, ele te revela a palavra enquanto você está orando e estudando, porque esta unção que está em você, a unção do Espírito Santo, quando Jesus falou do Consolador, falou que ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar todas as coisas que eu ensinei. O Espírito Santo revela Jesus, o Espírito Santo revela a palavra de Jesus, o Espírito Santo aviva a palavra de Jesus no seu coração e no seu interior. E quando você está no seu devocional, e quando você está no seu secreto, você não precisa que ninguém te ensine, você não tem que ligar para o teu pastor para saber o que você vai fazer. Você ora, você lê a palavra, você confia no Espírito Santo, convida que ele te ensine. Essa unção está em você e ela é verdadeira e não é falsa, e esta unção vai te ensinar todas as coisas que você precisa para a sua vida naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque lâmpada para os pés é a sua palavra e luz para o seu caminho. Sabe qual é a figura da lâmpada para o caminho? É alguém andando em trevas com uma lâmpada na mão e vai andando.
e aí vai iluminando o caminho conforme vai andando, para não tropeçar no caminho. Não é um holofote para alcançar o fim do caminho, porque o fim do caminho da nossa vida não foi revelado, o Senhor vai nos dando dia a dia, mas a palavra diária para você e eu não tropeçarmos no caminho de curto prazo, e esta revelação o Espírito Santo vai nos trazer, essa revelação Ele vai trazer no nosso interior, no nosso coração, porque essa é a promessa. Glória a Deus. A última, a quarta. Eu não podia não por essa. Mateus capítulo 25, versículo 4. O que nós temos ali é a parábola de Jesus acerca do encontro do noivo que vem buscar as virgens, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que ali nós encontramos as virgens prudentes, que na verdade deveriam ser traduzidas como as virgens sábias. Tem uma tradução que eu gosto muito, que é a Amplified Bible, que não tem em português. Fala que elas eram wise, sábias. Mas essa palavra sábia, ou ligada à sabedoria, também fala acerca de sensibilidade, inteligência e prudência. Então, essa é a expectativa do Senhor. Então veja, estas virgens, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Aleluia, aleluia. Versículo 25, capítulo 25, aí no versículo 10. Então, as virgens tolas que estavam despreparadas tiveram que sair correndo para comprar azeite, e chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, as que estavam atentas, entraram com ele para as bodas. E aqui é interessante que eu quero trazer para você esse óleo, ou essa figura do óleo de unção, para trazer sabedoria. E aqui eu vou dizer para você que eu quero propor uma coisa, entendo o que eu vou dizer, é como se fosse um efeito Tostines gospel. Elas tinham azeite porque elas eram sábias, ou elas eram sábias porque elas tinham azeite? Você está entendendo? Onde que começou o fato de que elas tinham azeite nas lâmpadas, que elas estavam preparadas? Porque elas eram sábias e preparadas, elas tinham azeite. Mas isso não começou nelas, isso elas receberam de fora, como nós vimos até agora. Então o Senhor ensinou a elas, o Senhor trouxe revelação de recursos, e elas usaram os recursos, e porque usaram os recursos, tinham recursos. Então elas tinham azeite porque eram sábias, mas a própria sabedoria que vem desta unção foi desenvolvida sobrenaturalmente em cima daquilo que elas conheciam do noivo, daquilo que elas conheciam do Senhor. Meu querido e minha querida, eu quero compartilhar com você esses recursos espirituais nessa manhã. Eu quero te convidar para, se o Espírito Santo de Deus estiver falando com você, faça um memorial na sua casa, faça um memorial em algum lugar que você possa ler no teu lugar de oração. Eu lá no meu escritório, eu tenho o meu flip chart, eu coloquei essas 4 manifestações do Espírito Santo na minha vida, que eu considero como fundamentais para esse ano. É uma coisa nossa que nós fizemos em casa, que diz respeito a gente, que eu estou compartilhando com vocês, e eu quero encorajar vocês. Se o Espírito Santo falou alguma coisa em um tema, amém. Se são os 4, eu quero dizer, eu recomendo que é tempo de perseverar em todos esses. Se não der para perseverar em todos, pelo menos na sabedoria que há no Espírito Santo, é necessário nós, como igreja, nos fundamentarmos neste ano, mais do que nunca, em nome de Jesus, porque 3 coisas o Senhor nos dá, mas a 4, ela é a principal sobre todas. Você está entendendo a figura que eu quero trazer aqui para você? As 3 são fundamentais, mas nada disso funciona se a gente não tiver azeite na lâmpada, se a gente não estiver atento ao que está acontecendo, se a gente não estiver se preparando para encontrar o noivo. Se o seu foco é, Jesus vai voltar em breve, quando é, não sei, dá para marcar data? É claro que não, mas qual é o nosso papel? Estarmos preparados, estarmos em sabedoria, estarmos atentos ao que acontece ao redor e usando todos os recursos que o Senhor nos dá para esse tempo. E eu quero te convidar a fazer propósitos com o Senhor nesse tempo de oração. Na verdade, eu tenho uma proposta, que não é uma proposta, veja, não será um programa da igreja como um todo oficial, mas fui ver eu nesses dias que a gente fica lá mais fechado, meditando. O Senhor pôs no nosso coração, do dia 17 ao dia 24 de janeiro, nós vamos fazer um tempo de jejum,
buscando um pouco mais de sabedoria no Senhor para esse dia. E na verdade a inspiração disso veio no jejum de Daniel, numa outra perspectiva daquela que todo mundo está acostumado a jejuar. Quando Daniel ele chegou na corte, então Daniel ele percebeu que ele estava cativo na Babilônia. Você tem alguma dúvida que nós estamos vivendo num lugar que é um cativeiro babilônico profético? Você consegue perceber onde nós estamos vivendo? O reino de Deus está em nós, claro que sim. E Daniel foi o cara mais livre naquele cativeiro babilônico, porque a partir de lá ele viajou com experiências proféticas com o Senhor como nunca. Mas ele morreu naquele cativeiro. Nós queremos que vamos ser arrebatados desse cativeiro em nome de Jesus, amém? E veja, quando ele chegou, o que ele falou com o chefe dos eunucos? Deixa eu não me contaminar com as iguarias. Lá ele fez por 10 dias, eu não estou fazendo uma exegese do jejum do Daniel, mas o que ele decidiu é que ele não queria se contaminar, ele queria entender como é que era o papel dele naquele lugar, naquele reino que ele estava. E o que aconteceu foi que depois de 10 dias, quando o rei Nabucodonosor chamou a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eu gosto dos nomes hebraicos e não dos nomes babilônicos deles, eles chegaram na corte do rei, e o rei perguntou para eles, e sabe o que a Bíblia diz? Eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios que serviam na corte da Babilônia. Sabe de onde veio essa sabedoria? Veio do Senhor. Queridos, nós precisamos de sabedoria como nunca no tempo em que nós estamos vivendo. Mas eu sei que muitas vezes quando a gente faz jejum da igreja, que a gente fala para todo mundo jejuar, tem muita gente que jejua sem levar tão a sério, sem ter revelação mesmo do que está fazendo. E quando a gente faz isso como igreja, tudo bem, porque tem um monte de gente que jejua por você, você pega até carona por outros, e alguns são abençoados, e glória a Deus, porque esse é um movimento de corpo. Só que essa proposta, eu nem falei com os pastores da igreja, eu nem pedi autorização. Isso aqui é da minha casa. Nós vamos fazer em casa, nós. E aí eu quero convidar, se faz sentido para algum de vocês separar naqueles 10 dias algum tempo de jejum a mais, com a gente, para a sua casa, faça. É um jejum para as casas. Você que está aí conosco, que não é aqui do ministério, está assistindo, está participando conosco desse culto, é para você também. Faça na sua casa. Então, dentro desses 8 dias, 10, do domingo 17 até o domingo 24, são 7 dias, mas é o 8º dia, o 8º dia do novo começo. Está entendendo o segredo de domingo a domingo? Tem o 8º dia escondido no 7. A proposta é, nesse período, faça algo radical. Se você consegue ficar 2 dias de jejum total, fica, não precisa ficar os 8. Mas neste período, nós vamos ter alguns de nós jejuantes. Você vai fazer todos os dias uma refeição, mas mais, eu quero dizer, faça algo mais sério, algo mais profundo. Por isso que eu estou falando que não é para a igreja como um todo, é para você que tem ouvidos para ouvir, é você que está entendendo o momento espiritual que nós estamos vivendo. Separe esse tempo buscando o quê? Sabedoria de Deus, é isso que eu estou buscando. Buscando sabedoria para pastorear essa igreja, buscando sabedoria para a nossa vida, buscando sabedoria para compreender o que está acontecendo no mundo ao redor, em quem a gente confia, em quem a gente acredita, quem está com as informações verdadeiras, quais são os governantes certos, quais são os governantes errados. A gente não tem condição de basear a nossa saúde, a nossa vida neles. Nós vamos ter que atender o que os governantes pedirem para fazer, mas nós vamos decidir fundamentar a nossa segurança no Senhor. Para isso precisamos de sabedoria, sabedoria pela palavra, para que o Espírito Santo nos revele textos da palavra enquanto estivermos orando e aprofunde o nosso coração. Se não faz sentido para você, não faça, porque se você não fizer em fé, você vai fazer só um regime mais elaborado, mais sofisticado, não tem poder na sua vida. Mas se o Espírito Santo de Deus aquece o seu coração, se faz sentido para você, eu vou te convidar para fazer isso. Estou avisando hoje já, porque domingo que vem ainda vou avançar um pouco mais nesse assunto. Os outros 2 domingos eu não estou na escala, eu já quis adiantar agora para você se organizar para aquela semana. Se você tem viagem, se você tem algum compromisso, se você tem alguma coisa, organize. Vote um dia intenso, 2, 3, vote o 7, faça algo, mas faça algo com revelação e pela fé em nome de Jesus. Se eu puder sintetizar, eu digo o seguinte: Deus tem todo o recurso que você e eu precisamos para esse novo ano. Todo o recurso. O Senhor não está refém se tem vírus, se tem variante do vírus, se tem outro vírus, se tem vacina, se não tem vacina, se tem cura, se não tem cura. Deus não precisa de nada disso em nome de Jesus. Você está entendendo? Nada disso. Você vai fazer o que Deus te mover a fazer de acordo com a sua consciência e sabedoria. Não é assunto da igreja, é assunto seu que você toma pela fé. Mas eu quero que você tenha a convicção seguinte: não toca em você. O maligno não toca em você. Somos de Deus
e o maligno não nos toca. Você precisa fortalecer a sua fé, que mesmo que alguém te diga que você estava do lado de alguém que estava contaminado, não significa que você pegou porque você estava com ele, em nome de Jesus. Vai fazer a sua prudência, fazer a tua quarentena, mas não vai declarar que você está doente porque você estava com o cara. Você está fazendo quarentena por precaução, por prudência, mas não confesse doença na sua vida em nome de Jesus. Não declare doença, confesse saúde. Você tem saúde que Jesus comprou na cruz do Calvário. Essa é a saúde verdadeira que está sobre nós, que cremos e nele confiamos, em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Louvado seja o nome do Senhor.